A paz do Senhor, irmãos. Conforme eu havia prometido, eu estou passando aqui para deixar para vocês um videozinho com um resumo da matéria que vocês vão usar na prova de amanhã. A nossa apostila terminamos, graças a Deus. Eu creio que foi muito produtivo para todos nós, para vocês, para mim também, porque eu estudo junto com vocês, sou colega de vocês. E eu só posso agradecer a Deus por cada um que esteve participando das aulas. E aqueles que não estiveram participando, eu creio que esse videozinho vai ajudar bastante. Meus amados irmãos, vamos começar então comentando como foi a nossa primeira aula, que foi quando nós começamos a falar a respeito de bibliologia, que é a matéria que nós estamos estudando nesse momento. Ela é o conteúdo da nossa primeira apostila. Então, nós começamos falando a respeito, definindo o que é a Bíblia Sagrada. Então, nós entendemos e sublinhamos na nossa apostila: a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Por que é tão importante nós sabermos isso? Porque muitas vezes a gente comenta, né? Nós corremos atrás de profecia, de revelação, mas a palavra já está toda contida na Bíblia, porque a Bíblia é a própria revelação de Deus para a humanidade. Isso é muito importante nós sabermos. Onde está essa definição? Na página 4, na parte superior do primeiro parágrafo. Nós também aprendemos que a Bíblia expressa a vontade de Deus. Então, se a Bíblia expressa a vontade de Deus, se queremos conhecer a vontade de Deus, basta nós lermos a Bíblia. Então, vamos lembrar que a Bíblia expressa a vontade de Deus. Isso também está na página de número 4, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, que é o item número 2, diz assim: a inspiração das Escrituras Sagradas. E aí diz assim: define-se inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas e apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura ou erro. E nós marcamos: define-se inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana. Nós sublinhamos essa parte, porque essa parte é muito importante. E ela está também na página de número 4. Depois nós passamos lá para a página de número 6. E aí tem no item de número 6, página 6, item 6, fala assim, sobre a iluminação. O título é A Iluminação. E começa dizendo assim: alguns confundem inspiração com iluminação. Porém, nós definimos iluminação é a influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos, a qual os ajuda a compreender as coisas de Deus. Então, o que nós entendemos disso aí? Que quando nós vamos ler a Bíblia, nós sempre vamos precisar da iluminação. Porque para que nós entendamos as Escrituras Sagradas como a voz de Deus falando para nós vamos precisar que o Espírito Santo nos ilumine. Ilumine a nossa mente, ilumine nosso coração, para que nós venhamos entender a mensagem que o Senhor está nos passando através da Bíblia. Continuando na página de número 6, o item 7 nos fala sobre revelação. E aí começa dizendo assim: diferente da inspiração e iluminação é a revelação. E nós sublinhamos: a revelação é o ato pelo qual Deus dá a conhecer o que o homem por si mesmo não podia saber. Depois nós sublinhamos também o exemplo: os 10 mandamentos foram revelados, os 10 mandamentos foram por Deus revelados a Moisés. Nós sublinhamos essa parte, porque também isso é muito importante. Então, quem não assistiu,
canetinha na mão ou marcador de texto marcando essas frases que eu estou dizendo. Na página de número 7, nós vamos aprender alguma coisa sobre os escritores da Bíblia Sagrada. No primeiro parágrafo do item 8, nós vamos saber que o tempo gasto para escrever a Bíblia foi cerca de 1.500 anos. Irmãos, eu não estou dizendo que vocês não vão ler toda a apostila, eu sei até que vocês já leram. É muito importante fazer a leitura de toda ela, porém, sublinhando esses itens que eu estou falando, que isso vai ser muito útil para vocês, amém? Depois, nós vamos no 8.1, ainda da página 7, nós aprendemos que as atividades dos escritores, qual era a profissão deles, o que eles faziam na vida. E a Bíblia foi escrita por príncipes, legisladores, generais, reis, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores, teólogos, boiadeiros, funcionários públicos. Na época, no dia que a gente deu essa aula, a gente digamos assim, fez algumas referências. Quem era, por exemplo, um general que escreveu alguma coisa da Bíblia? Josué. Rei, quem? Salomão. Salomão, autor de cantares, de alguns salmos, os provérbios, alguns provérbios também. E Davi, existem salmos, a maioria dos salmos é de Davi, embora existam outros autores dos salmos. Então, sacerdote, Ezequiel era um sacerdote. Pescadores, Pedro, João eram pescadores. Teólogo, Paulo era um teólogo, mas Amós era um boiadeiro. Então, só citamos esses exemplos. Porém, importante é nós sabermos quais eram as profissões, o que eles faziam na vida. Então, príncipes, legisladores, generais, reis, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores, teólogos, boiadeiros, funcionários públicos, etc. Então, marcadinho aqui, ó, marcadinho com canetinha, ou sublinhado. E também nós vimos que a escrita original da Bíblia, uma coisa que eu não coloquei para vocês, mas que não faz parte da apostila. Antes de haver escrita, ninguém pensou assim, poxa, mas e antes de poder escrever, como é que passavam a palavra de uns para os outros? Como é que as pessoas aprendiam? Aprendiam de uma forma chamada tradição oral. O que é a tradição oral? Era de pai para filho. Os pais costumavam reunir a família e ali ficar falando a palavra de Deus. Eu não sou muito noveleira, mas eu assisti os 10 Mandamentos, que é uma novela que deu na Record. Então mostrava quando o marido de Joquebede reunia os filhos, Anrão, né? Reunia os filhos e ficava falando a palavra de Deus. Então, eles não estavam lendo a palavra de Deus ainda, porque os primeiros livros da Bíblia têm autoria atribuída a Moisés, que é o Pentateuco, mas, porém, o povo conhecia a palavra porque os pais expunham a palavra para os seus filhos, para a sua família. Tradição oral. Bom, mas a escrita original da Bíblia diz aqui que primeiro foi em papiro. E nós sublinhamos, papiro era extraído de uma planta aquática do mesmo nome. Algumas vezes a Bíblia chama de junco. E que a nossa palavra papel deriva da palavra papiro. Glória a Deus. Amém? Tem agora alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, coloquem as perguntas no grupo Teologia Bereia. Se eu não souber responder, peço ajuda para o pastor. Nem tudo eu vou saber, porque eu estou estudando. Porém, temos o pastor, os pastores, pastor Sandro, pastor Wesley e a irmã Inajara, a pastora Inajara, a pastora Jonas, podem nos ajudar. Quando eu tiver dúvida, eu vou perguntar para quem sabe. Aí, na página de número 8, nós vimos o que era o pergaminho. Pergaminho era feito de peles de animais
curtidas, preparadas especialmente para a escrita. Era um material superior ao papiro, porém de uso mais recente. Então, escreviam também em peles de animais, sublinhado, bonitinho, peles de animais. Essas peles de animais normalmente eram cordeiros novinhos, que tinham a pelezinha mais macia. Porém, o que a gente lembra quando a gente vê como foi escrito? Foram escritos em materiais orgânicos, portanto deterioráveis, né? Com o tempo se deterioraram. O papiro era uma planta e o pergaminho era um corinho de animal. Aqui também não cita, mas para informação de vocês, também era feita a escrita da Bíblia em argila. Lembro lá quando Moisés recebeu as tábuas da lei, eram gravados em pedra. Então, eram outras formas também de escrever a Bíblia. Inclusive, Moisés, quando começou, segundo a história, ele escrevia em pequenos tijolinhos, como se fossem cerâmicas de argila. Continuando na página 8, nós chegamos no item número 12, que fala em as principais línguas em que a Bíblia foi escrita. São duas, o hebraico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, com exceção de alguns poucos trechos que foram escritos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando nós falamos isso aqui, do Novo Testamento foi escrito em grego, nós falamos a respeito de por que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando Jesus nasceu, a política dominante do mundo era romana, porque o mundo bíblico estava sob o domínio de Roma. Mas, porém, a cultura dominante era a cultura grega. Nós sabemos que o povo grego era um povo muito culto e naquele tempo havia o domínio da cultura grega sobre o mundo. Ok? Então, sublinhado esse item 12 aqui, todo sublinhadinho, por favor. Passando para a página de número 9. E vamos falar a respeito dos manuscritos originais, porque a Bíblia no começo foi toda escrita à mão. Manuscrito significa escrito à mão. Foi toda escrita pelos escribas. E era tudo muito caprichadinho, muito bonitinho. Não podia ter erros, porque havia uma reverência e um respeito com a palavra de Deus. Os manuscritos originais. No primeiro parágrafo, nós sublinhamos manuscritos originais, saídos das mãos dos escritores. Por quê? Porque eram escritos à mão. Nós sublinhamos, então, os manuscritos originais, isto é, saídos das mãos dos escritores, que comentamos que já não existem mais, porque se deterioraram pelo tempo. Passamos, então, agora para ainda dentro o preparo dos manuscritos, ainda dentro dessa página de número 9. E aqui nos fala, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normas. 7 normas de como tinha que ser escrita a palavra. Eu vou ler só um, mas na verdade vocês vão ler todas esses 7. Eu vou falar só um aqui. A tinta deveria ser feita, o 3, a tinta deveria ser feita segundo fórmula especial e era negra. Isto aqui é matéria de prova. Vocês estudem. Vocês vão fazer a consulta aqui nessa parte. Começa na página 9 e vai até a página 10 e completa 7 normas. Amém? Eu li só uma norma, mas vocês deverão ler todas. Continuando, nós chegamos à página de número, vamos falar sobre o cânon hebraico e sobre o cânon nosso, que nós usamos até hoje. E nós vamos ver o que é cânon, é regra, basicamente é uma regra, algo que é reto, porque vem de régua.
algo que é reto, algo que é verdadeiro, algo que é limpo, algo que é correto. Então, foi através do cânon que formaram a Bíblia, vendo que livros serviam para a Bíblia e que livros não serviam. E que existem, nós sabemos, os livros que são chamados apócrifos, livros falsos. Eles não fazem parte da nossa Bíblia, mas fazem parte da Bíblia Católica. Então, vamos passar para a página de número 11 e vamos ver aqui sobre os escritos. E no segundo parágrafo fala assim: de conformidade com o esboço acima, o número de livros do Antigo Testamento hebraico é de 24 livros. E nós vamos sublinhar: ocasionalmente os judeus uniam Rute com Juízes e Lamentações de Jeremias. Rute, Juízes e Lamentações de Jeremias, então, numa determinada época, formavam um livro só, perfazendo assim um total de 22 livros. Então, sublinhe Rute, Juízes, Lamentações de Jeremias, e sublinhe 22 livros. Isso era feito, sublinhe isso era feito para que cada livro do Antigo Testamento pudesse corresponder a uma letra do alfabeto hebraico, visto que o referido alfabeto contém apenas 22 letras. Essa parte aqui vocês vão sublinhar ela, como está aqui, certo? Qualquer dúvida, pode colocar a pergunta depois. Ainda dentro da página 11, nós vamos falar a respeito do nosso cânon. Em nossas Bíblias, a colocação dos livros é diferente do Antigo Testamento hebraico. Nosso Antigo Testamento está dividido em Lei de Moisés, ou Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Então, uma divisão diferente. E essa parte toda vocês vão sublinhar. O nosso cânon, Lei de Moisés, ou Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Certo? Vocês vão sublinhar essa parte. Depois, bem no fim da página, nós vamos sublinhar profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Bem no fim da página. E vamos passar então para a página de número 12. Falando a respeito das diversas traduções da Bíblia. E nós vimos então aqui no item de número 15, a Septuaginta. É o segundo parágrafo, né? No item de número 15. Primeiro parágrafo, perdão, do item de número 15. A Septuaginta, essa é a mais importante das traduções da Bíblia. Foi feita em Alexandria, no Egito, no ano 285 a.C. A tradução foi feita do hebraico para o grego. E essa parte toda vai ser sublinhada, que é importante. Então, a Septuaginta, nós vamos sublinhar tudo que fala sobre a Septuaginta, ou seja, o primeiro parágrafo. Depois, o 15.2, que é no fim da página, nós vamos falar a respeito da Vulgata, que é uma tradução da Bíblia feita por Jerônimo e concluída em 405 d.C., em Balde, na Palestina. A tradução foi feita do hebraico para o latim. Esta é a versão oficial da Igreja Católica desde 1546. Isso aqui tudo vai devidamente sublinhadinho, marcado ou destacado com marcador de texto, como ficar melhor para vocês. Eu vou encerrar o vídeo, porque senão não vai aguentar a memória do celular. Mas daqui a pouco eu continuo. Deus abençoe e voltamos.